e permanecerá no mais alto trono de glória, digno de ser louvado, Senhor. Enche-nos, meu Deus, de temor pelo teu santo nome. Enche-nos, Senhor, de gratidão pelas obras das tuas mãos. Enche-nos, Senhor, de amor pelos teus olhos. Enche-nos, Senhor, de desejo pela tua palavra. Enche-nos, Senhor, de sabedoria para entender os teus conselhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Bom dia, podem se sentar, fiquem à vontade. Vocês já bateram palmas, já foram para lá, já foram para cá. Peguem suas Bíblias, por favor. Abram lá em Levítico, capítulo 23. Se vocês quiserem beber água, ir ao banheiro, sugiro que vão logo. Se quiser um copo com água, pode pedir à obreira. Pedir à obreira, por favor, um copo com água. Você já deixa aí com você, para você se concentrar durante a ministração. Hoje é dia 7 de janeiro, primeiro domingo de 2024, hein? Aquele relógio está errado. Aquele relógio fica me oprimindo. Quem achou, diga amém? Levítico, capítulo 23. Antigo Testamento, parte aí do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, né, faz parte do tripé. Não é tripé, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros vão constituir o que foi chamado, né, da lei do Senhor. Para os irmãos entenderem melhor, não existe apenas 10 mandamentos para quem é judeu, não, viu? Para o povo de Israel, para o povo da antiga aliança, tinha bem mais do que 10 mandamentos. Na verdade, eram 613 mandamentos. Não era apenas 10. A partir dos 10 mandamentos foram criados outras centenas de mandamentos. Mandamentos envolvendo, por exemplo, comida. Mandamentos envolvendo, por exemplo, coisas que podiam tocar e não tocar. Um judeu não podia tocar num corpo morto. Então, se morreu o gado lá, quando você é judeu, morreu o gado da casa, ninguém podia tocar no gado da casa com as mãos, porque ia ficar contaminado. Tinha dezenas de ordenanças para você fazer oferta, para você entregar o dízimo. Tinha dezenas de ordenanças. As mulheres tinham várias ordenanças, os homens também tinham várias. Tinha ordenança para os casados, para os divorciados, para os doentes, para os leprosos. Era um negócio assim bem sério. Por isso que hoje, por exemplo, eu vou falar disso já, um pouco sobre o sábado, né, o Shabá. E eu convido você a colocar a mão sobre sua Bíblia para a gente fazer a nossa oração. Nosso Deus, pedimos a Ti sabedoria nessa manhã. Por favor, Senhor, nos revela a Tua palavra. Não deixe a gente sair daqui como a gente entrou. Se a gente quer sair daqui melhor, porque a gente quer sair daqui cheio da instrução da Tua palavra. Senhor, abre o entendimento de cada um de nós que entramos aqui. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria, visão, nos dá clareza, Senhor, dos Teus propósitos para nós. Que a gente possa sair daqui nessa manhã cheios da Tua palavra, cheios da Tua direção, cheios, meu Deus, do que o Senhor quer para as nossas vidas. Meu Deus, fala não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. E nos dê coragem, Senhor, para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler Levítico, capítulo 23, do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa
sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao dia seguinte do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moveres o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, 1/4 de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Vamos entender o que é que isso aqui quer dizer para nós hoje? Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Cristo, a maior primícia. Estamos falando de primícias, eu não podia deixar de falar da maior primícia da história. Não teve uma antes dele, nem houve depois, uma primícia maior do que Jesus Cristo. E para os irmãos entenderem o contexto de Levítico, esse livro, ele é um livro normativo, ele é um livro cheio de regras. Ele é um livro que vai dar todo o passo a passo do povo de Israel. Porque Moisés, ele foi tanto profeta, quando ele foi sacerdote, quanto ele foi legislador. Então ele criou as leis para o povo de Israel. Assim como a gente tem aqui no Brasil, a Constituição em Israel tinha o que Moisés estava escrevendo. E o que eu quero dizer? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Você sabia disso? Isso que a gente acabou de ler, sabe sobre quem está falando? Sobre Jesus. Se você for ver os temas do capítulo 23, eu não sei se a sua Bíblia tem títulos assim a cada parte, mas no capítulo 23, se você for ver o início, ele vai falar do sábado. Aí a gente já fala assim, né? Então tem que guardar o sábado hoje, né, pastor? Não, o sábado aponta para Jesus. Sábado é descanso, sábado é repouso. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 3 que ainda há um descanso preparado para o povo de Deus. Ou seja, o nosso descanso é Jesus. Ele tem que estar apontando para Jesus. Aí você continua. Depois do sábado, sabe o que é que esse capítulo fala? Sobre a Páscoa. Em Êxodo 12, quando o povo vai sair do Egito, eles comem um cordeiro. Aí você vai ler João capítulo 1. Quando João Batista olha para Jesus, ele aponta o dedo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando de Jesus também. Aí depois de falar do sábado, vai falar das primícias. E quando você vai ver as primícias, é tudo que vinha primeiro da terra, dos animais. O primeiro e o melhor era sempre ofertado a Deus. Aí quando você vai ver 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Cristo é a primícia daqueles que morreram. E aí eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Depois das primícias, esse capítulo vai falar sobre Pentecostes. Aí não preciso falar de Pentecostes, né? Todo mundo, o Pentecostes fica mais fácil, né? Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, porque se eu não for, não virá o outro Consolador. Falando do Espírito Santo, está aqui em Levítico também. Aí depois do Pentecostes, ele vai falar sobre expiação, que é pagar pelos pecados, é purificar os pecados. E quem é que purificou o seu pecado? Como é o nome dele? Jesus. Está o tempo todo falando de Jesus no Antigo Testamento. Aí você termina de falar de expiação, ainda tem mais uma festa aí. Tem a festa dos tabernáculos. E quando você vai ler João capítulo 1, sabe o que a Bíblia vai dizer? E o verbo tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então até a festa dos tabernáculos está apontando para o Cristo, o Deus, que vai se fazer homem e vai morar na terra conosco. Você vê como todo o Antigo Testamento aponta para Jesus? E aqui o que eu quero fazer nesse momento é interpretar esse texto das primícias à luz do Novo Testamento. E eu vou te explicar o que está acontecendo. Quando Moisés escreveu isso aqui, o povo ainda ia conquistar a terra. Aí o que é que Moisés falou? Olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão plantar na terra, ok. Agora, quando a cevada crescer,
porque eles plantavam cevada e trigo na mesma época, só que a cevada demora menos tempo. Ele falou então, aí Deus falou, quando você for colher a cevada, você vai pegar o melhor da cevada, fazer um feixe, né, ou um maço da cevada, vai dar para o sacerdote vai entrar no tabernáculo e ele vai, mover diante do Senhor. Então eles pegavam ali a cevada, pegavam uma parte da cevada e faziam esse movimento na frente do altar. E isso era entendido como a primícia da plantação. Porque enquanto o sacerdote não apresentasse esse primeiro feixe diante de Deus, ninguém podia colher nada, ninguém podia comer nada. Primeiro a receber a cevada era Deus. E aí tem os princípios para a gente. Sabe o que é a primeira verdade? Releia comigo o versículo 14, por favor. Olha o que o 14 diz: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que fizer o quê? Trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. A primeira verdade do texto é: a primícia é um sinal de que o melhor pertence primeiro a Deus. Vou repetir para você entender. A primícia é um sinal de que o melhor pertence primeiro a Deus. Você tem que entender isso por quê? A gente está começando 2024, né? E às vezes, quando a gente está começando o ano, as pessoas tendem a pensar nas suas metas, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus compromissos, naquilo que ela quer fazer com o seu dinheiro, naquilo que ela quer fazer com o seu tempo, naquilo que ela quer fazer com os seus recursos. E a Bíblia está dizendo que o foco primeiro do melhor que você tem, do melhor que você é, do melhor que você faz, tem que ser para quem? Para Deus. Isso muda toda a perspectiva, todo o modus operandi que você trabalha aqui. Sabe por quê, irmãos? O interessante é que, sabe qual era o dia que tinha que fazer essa oferta? Vocês repararam onde é que tem que fazer essa oferta? Vocês não repararam, não? Eu vou ler para vocês aqui, versículo 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Que dia vem depois de sábado? Claro, isso é aqui no Brasil, nesse mundo moderno, mas independente da época dos judeus lá, era o dia depois de sábado que tinha que apresentar ao Senhor. E eu falei que esse negócio todo representa quem? Está falando de que homem? Jesus Cristo. E que dia é que Jesus ressuscita? É o dia depois de quê? De sábado, não é? Você está vendo como tem vários sinais aqui falando de Jesus? E eu vou chegar lá. Mas voltando para a primeira verdade, por que é que o melhor pertence primeiro a Deus? Porque no dia seguinte ao sábado, logo depois da Páscoa, que seria o primeiro dia da semana, o sacerdote tem que pegar esse maço de cevada e tem que acenar com uma oferta diante de Deus quando entra no templo. Era um sinal, irmão, de que o melhor pertence a Deus. Ou seja, ninguém come, ninguém usufrui da terra, ninguém aproveita o fruto do próprio trabalho, sem antes reconhecer que o fruto não é por causa do braço, não é por causa dos esforços, mas o fruto vem de Deus. Você entende isso hoje na sua vida? Você entende que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, você só é, você só tem pela graça e misericórdia de Deus na sua vida? Você tem noção disso? Você pode falar assim: pastor, mas eu tenho pouco, eu tenho quase nada, ou o que eu tenho está dando trabalho lá em casa. Mas até isso que você tem, um pouco que você tem, vem de Deus para a sua vida? É importante você reconhecer isso, e eu quero mostrar isso na palavra. Posso provar na palavra? Mateus capítulo 6. Vai lá rapidinho. Vamos falar de primícias. Mateus capítulo 6.
Quem achou, diga amém? Quem não achou, diga: me ajudem por gentileza. Peça aí ao obreiro, ao irmão do lado. Tu toca assim, poxa irmão, dá um apoio aqui. Como eu sempre sugiro, é bom vocês trazerem um caderninho, um papel, um bloco de anotações, porque a gente vai passar por várias passagens, principalmente do Novo Testamento. As verdades do Antigo Testamento eu vou estar comprovando no Novo Testamento, para mostrar a vocês como o Novo e o Antigo Testamento estão sempre em concordância, nunca estão se contradizendo. Mateus capítulo 6, veja comigo do versículo 31 até o versículo 33. Mateus 6, 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 33. Mas buscai primeiro, primícia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você precisa começar 2024 diferenciando você do seu parente que não é cristão, você do seu cônjuge que não é cristão, você das pessoas ao seu redor que não são cristãs. Porque o que a Bíblia está dizendo? Que quem fica preocupado com o que vai comer, beber e vestir, ou seja, preocupado com as coisas naturais dessa vida, são os cristãos? É isso que está escrito aí? Você prestou atenção no 32? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentio é uma palavra para quem é fora do povo de Deus, para quem não pertence ao povo de Deus. Então ele está dizendo, uma pessoa que vive preocupada com as situações, uma pessoa que vive ansiosa por causa da vida financeira, uma pessoa que sofre por antecipação das coisas que ainda estão por vir, essa pessoa não tem a marca de um verdadeiro cristão. Porque um verdadeiro cristão faz aquilo que Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz. Ele não apenas busca as coisas que são do alto, ele também pensa nas coisas que são do alto. Isso quer dizer que quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, começa a estabelecer metas para 2024, você coloca a Deus na frente. Você coloca a Deus como primícia dos seus pensamentos. Você coloca a Deus como primícia dos seus planejamentos. Você coloca a Deus como primícia dos seus propósitos. Isso quer dizer que você pode até gastar um tempo pensando assim, meu Deus, como é que eu vou quitar as dívidas que está vindo em 2023 agora? Como é que eu posso reformar minha casa em 2024? Como é que eu posso mudar de carro? Como é que eu posso melhorar as coisas para minha família? Como é que eu posso colocar minha família num plano de saúde, num plano odontológico, num plano, sei lá, um seguro de vida? Você pode pensar nas coisas terrenas, não tem problema. O problema é você apenas pensar nas coisas terrenas. Esse é o problema. O problema é você gastar tempo pensando no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida pessoal, de tal modo que você nem para e pergunta: será que você colocou já no seu plano um propósito de ler a Bíblia toda em 2024? Será que você está começando 2024 dizendo assim, poxa, esse ano eu quero jejuar pelo menos uma vez todos os meses? Nem que seja um dia, 2 dias. Se você tiver condições, faça mais. Mas se você não tem condições, pelo menos dia não, pelo menos um dia em todos os meses aos 24, eu vou jejuar ao Senhor. E assim eu vou pelo menos consagrar um dia dos 12 meses para o meu Deus. Eu não vou jejuar quando a igreja falar não. Eu vou jejuar eu e meu Deus. É uma meta que eu vou ter com Ele. Sabe o que é isso? Primícia. É você parar e pensar assim, poxa, eu sei que lá na igreja tem evangelismo, tem doação de alimentos, tem lá alguns eventos, só que eu não participo tanto, eu não me envolvo tanto, eu não faço
faço tanta coisa assim, mas eu vou me compromissar. Eu vou me compromissar, não porque eu vou falar com o pastor, não porque eu vou falar com o obreiro, não. Eu e Deus, eu vou me compromissar a ajudar mais. Quando tiver uma ação social, eu quero ajudar mais. Quando tiver um evangelismo, eu quero participar mais. Nem que seja uma vez no mês. Nem que seja apenas uma vez sim, uma vez não, mas já vai ser melhor do que eu fui em 2023. É uma meta a você e Deus. Porque você está mostrando para Deus que você não é como um ímpio, como um não cristão, que vive preocupado com o que vai comer, beber e vestir. Então veja, irmãos, que o que Deus está falando para mim e para você é que a primícia é um sinal de que o melhor pertence primeiro a Deus. O melhor dos seus dias, o melhor que você tem hoje tem que pertencer a Deus. O melhor do seu fôlego tem que pertencer a Deus. O melhor da sua saúde tem que pertencer a Deus. O melhor da força do seu braço tem que pertencer a Deus, irmão. Tem que pertencer a Deus. Eu tive um momento muito bonito semestre passado que eu me emocionei, sabia? Porque Deus me fez voltar a trabalhar num curso de idiomas que eu já tinha terminado de trabalhar. Eu falei assim, rapaz, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? É cilada? E aí eu fui. Sabe quando eu soube que aquilo era de Deus? Quando Deus colocou uma alma no meu caminho para eu falar do Evangelho de Jesus. E isso é dificílimo dentro de uma universidade. Sabe por quem? Porque quem eu falei não foi aluno de qualquer curso, não. Foi uma das minhas alunas. Uma senhora já, seus 40 para 50 anos. Em 2 meses, ela estava enfrentando o luto do pai, que faleceu de um câncer. Descobriu o câncer num período, 1 mês depois já foi o sepultamento. E no mês seguinte, o marido dela deixou ela. Ela me mostrou aqui, ó, professor, esse é o vídeo que eu vi, meu marido indo embora de casa. Porque ele não conseguiu lidar com a minha depressão, do meu luto, não conseguiu entender. E isso ela me contando em lágrimas, porque ela dizendo, professor, não estou conseguindo estudar nada, não estou conseguindo resolver nada. E eu aqui, eu sou bolsista, eu não posso perder essa vaga. E eu posso abrir a boca, irmãos, e dizer, eu dou glória a Deus, porque apesar de eu estar no lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para me desenvolver profissionalmente, para me desenvolver academicamente, lá dentro, Deus me deu a oportunidade de buscar o reino dele e a justiça dele, irmão. Essa tem que ser a sua oração. Você trabalha com o quê? Você faz o que da vida? Você trabalha na casa de família, você trabalha no comércio, você trabalha no empreendimento, você trabalha como autônomo. Não sei como é que você trabalha, meu irmão, mas aonde você está, você pode dizer, meu Deus, o meu trabalho é primícia ao Senhor. Eu quero que o melhor do meu trabalho seja teu esse ano. Você percebeu que eu não falei de dinheiro aqui? Você percebeu que eu não falei que tem que dar o salário todo aqui? Não estou falando isso não. Eu estou falando sobre você entender, irmãos, essa oferta, que desde a antiga aliança e até agora, a nova aliança é um princípio, não mudou. Deus, Ele é um Deus que se importa sim com a sua primícia, com a minha primícia. Ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão do primeiro lugar dele no seu coração. Ele não vai abrir mão do lugar de primazia que Ele precisa ter na sua vida. E é isso que ele está dizendo hoje, meu filho, minha filha, meu lugar eu não vou dividir com o seu trabalho, meu lugar eu não vou dividir com sua família, o meu lugar eu não vou dividir com o seu dinheiro, o lugar que pertence a mim é meu, e você tem que valorizar isso. Vamos para a segunda verdade. Volte para Levítico, por favor. Levítico 23, 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para
mas sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Irmãos, a segunda verdade é que a primícia é também um sinal de gratidão a Deus. Por que eu falo sobre isso, irmãos? Porque você primiciar, não sei se isso é um verbo que existe, se não existe eu estou criando agora. Você colocar em primeiro lugar o que você tem, o que você faz, o que você é uma expressão de gratidão a Deus, sabe? Porque naquela época era gratidão pela colheita e por fornecer o pão diário. Os judeus, eles não podiam comer da colheita até que as primícias tivessem sido entregues ao Senhor, como eu já falei antes. Sabe por que a gente fala de gratidão? Porque é muito comum uma pessoa que está na igreja e que os anos vão passando, ela começa a se tornar uma pessoa ingrata se ela não tomar cuidado. É sério. Quando nós somos cristãos que não tomamos cuidado em ter um hábito de agradecer, como diz lá no Novo Testamento, em tudo dai graças, nós começamos a nos tornar ingratos, sabia? Não existe meio termo. Ou você é uma pessoa que vai caminhar na prática da gratidão, ou quando você para de praticar a gratidão, automaticamente você está caminhando em direção à ingratidão. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu moro num lugar que para chegar na minha casa eu subo 42 degraus. Isso já é conhecido por alguns porque eu falo isso bastante. Você sabia que eu achei muito ruim quando eu me mudei para lá? Falei assim, meu Deus, que infelicidade. As escadas me perseguem toda a minha vida. Ou a escada ou a ladeira. Pense que eu fui mudar para lá e eu falei, a primeira coisa que eu falei para meus pais, eu falei, eu não vou carregar móvel nenhum para lá. No térreo eu não estou conseguindo carregar, imagine para subir 42 degraus de escada. Isso sem contar o da rua. Então eu moro numa ladeira e nessa ladeira tem escada. Eu falei, não tem condições aqui. Deus não me fez para carregar esses pesos. Eu sou filho de Deus. Não vou fazer o negócio dele, não tenho condição. E quando eu me mudei para lá, eu falei, rapaz, não queria. Estou triste, estou chateado. Mas você sabia que quando eu subo esses 42 degraus, que eu chego lá em cima, tem uma vista linda, irmãos, de árvores verdes assim, ó, céu azul, as nuvens brancas. E eu faço analogia, porque na sua vida você pode ter muitos degraus para subir. Mas onde é que Deus está querendo que você chegue, sabe? Porque apesar dos degraus que eu subo diariamente, eu moro em um lugar que eu preciso levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, sabe? Todos os dias. Eu podia diariamente reclamar sem grato pelo lugar onde eu moro, porque você não tem noção de quantas vezes eu já quase caí naquela escada. Tomei topada descendo, já tomei topada subindo, e Deus já falou comigo nessas topadas, sabia? Ele falou, segure no corrimão. Assim é você, no dia que você largar esse corrimão, que é a minha presença, você pode se estabacar todo no chão. Valeu, glória, até no corrimão Deus fala comigo. E aí Deus falou, cara, se você não morasse aqui, você consegue imaginar o problema que você teria onde você morava antes? Eu falei, é mesmo, Deus falou, você lembra onde é que você morava? Você lembra quem era a sua vizinha? Você lembra o problema que tinha quando estava tudo bem? Imagina no meio da pandemia o que ia acontecer. E Deus, à medida que eu fui dando passo em direção à gratidão, meu Deus, eu agradeço pelo quarto que eu tenho, eu agradeço pela vista que eu tenho, eu agradeço pelo que é um lugar fresco. É difícil de chegar, mas é fresco. Ou seja, em vez de procurar motivos para reclamar, eu procurei motivos para agradecer. As primícias, irmãos, são um sinal de gratidão a Deus. Porque o povo murmurou no deserto. Um povo que tinha coluna de fogo à noite, um povo que tinha nuvem de sombra de dia, um povo que tinha um maná todos os dias, um povo que pelo poder de Deus viu cidades sendo derrotadas, viu o mar se abrindo, mesmo tendo muitos motivos para agradecer, era um povo que reclamava. A pergunta
pergunta é: você está começando 2024 com motivos para agradecer ou com motivos para reclamar? Vamos ver isso na Bíblia? Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Você está começando 2024 e suas primícias a Deus são palavras de reclamações, de exigências, ou são palavras de gratidão? E você precisa entender, quando eu falo palavras, eu não digo apenas aquilo que você expressa com a sua boca, mas como está o seu coração. Porque, como diz o salmista, antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe. Ou seja, antes que você fale, Deus já viu o seu coração. E a questão é essa: como é que a gente está começando 2024? Com palavras de gratidão por aquilo que nós já temos, ou com palavras de reclamações, de murmuração por aquilo que ainda não temos, por aquilo que ainda não conquistamos, pelos lugares aos quais ainda nós não chegamos? Tem que refletir. Porque eu podia reclamar, sabe? Podia reclamar dos vizinhos, podia reclamar da escada que eu subo, podia reclamar do quarto, podia reclamar que quando chove é assim, assado. Mas em vez de olhar para os motivos de reclamar, a gente tem que mudar o nosso olhar. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu vou ler de novo o versículo 9 e o versículo 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua terra, e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha cá, a Bíblia está deixando claro que as primícias. Qual é a primeira palavra do versículo 9 aí? Honra. Você está entendendo que uma chave que você precisa entender hoje, para 2024 começar a dar certo para você? Você precisa começar a fazer isso aqui? Aí você pode associar com vida financeira, mas eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando da primeira palavra do versículo 9. E a primeira palavra do versículo 9 é honra. É um verbo, mas vamos trazer para a palavra certo substantivo, é honra. Primícias é você dar essa gratidão, dar essa honra a quem é digno de honra. Porque se você disser assim: rapaz, eu em 2023 congreguei, não deu muito certo, eu agora acho que eu vou passar mais tempo em 2024 trabalhando, estudando, me dedicando, cuidando da minha casa, da reforma que eu tenho que fazer, dos móveis que eu preciso comprar, do carro que eu quero trocar. Eu acho que eu vou congregar agora, domingo sim, domingo não, porque aí eu aproveito mais a semana para conseguir dar conta de todos os meus compromissos. Esse tipo de pensamento não vai dar certo para você. Sabe por quê? Porque se você for seguir essa linha de raciocínio de que a casa do Senhor e que as coisas de Deus para a sua vida, seu relacionamento com Deus, te atrapalha, você está contradizendo o versículo 9. E como a própria palavra diz: seja, pois, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer que entre esse pensamento e o que a palavra de Deus diz, eu escolho acreditar nessa palavra aqui. Eu escolho entender que não é por muito fazer, não é por eu dar todo o meu sangue e suor, colocando meus projetos, minhas prioridades, meus pontos acima de tudo, que vai dar certo. Não é assim. O que a Bíblia me ensina
O que a palavra de Deus está te ensinando hoje é que se você buscar primeiro o reino dele, a justiça dele, em outras palavras, honrar ele, como está dizendo aqui, ou seja, dar a Deus a primícia que lhe é devida, é ele que vai abençoar a sua vida em 2024. Você consegue entender que essa é a lógica inversa do mundo? O mundo lá fora diz que você ler Bíblia é perda de tempo. O mundo lá fora diz que você congregar é coisa antiquada, é coisa do passado. O mundo lá fora vai dizer que você orar é desperdiçar tempo, é jogar palavras ao vento. E o que a Bíblia nos mostra é exatamente o oposto, irmãos. E isso nós falamos no plano espiritual e no plano material. No mundo espiritual, você manter esse esforço de estar na presença de Deus, na comunhão com Deus, estar congregando na casa do seu Deus, isso é bênção para a sua vida, não é peso, não é fardo. Isso faz bem para a sua alma, isso faz bem para o seu ânimo, isso faz bem para a sua mente. Você pode ler, por exemplo, o Salmo 19 que vai falar isso. E no plano material também faz bem. Eu não estou dizendo que vai todo mundo aqui estar com milhões na conta bancária, não. Mas se a palavra de Deus diz que nunca foi visto um justo mendigar o pão, nem um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é isso que eu acredito. Se Deus não falhou comigo em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, não é esse ano que Ele vai falhar. Não é esse ano que Ele vai voltar atrás na palavra dEle. Não é esse ano que o braço dEle vai se enfraquecer. Não é esse ano que a palavra dEle vai perder o poder. Não será neste ano que Deus vai falhar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu em nossas vidas, irmãos, é nosso papel crer que Ele vai cumprir. Vamos avançar, porque eu quero falar do personagem principal de Levítico 23. Vamos falar dele, Jesus. E não precisamos retornar para Levítico, mas vamos avançar para 1 Coríntios, capítulo 15. Porque eu falei que Jesus está em Levítico 23, né? Agora eu preciso provar que Jesus está em Levítico 23. Pastor, por que você está falando as palavras provar, comprovar, atestar? Porque, irmãos, quando vocês ouvirem a pregação, vocês precisam primeiro ouvir de Bíblia aberta e estar comprovando se aquilo que o pregador, se aquilo que a pessoa que está pregando, se é o que ela está falando está na Bíblia. Porque o que tem de gente hoje dizendo assim, olha, Deus vai falando lá em Mateus 6,33 que Deus vai te dar todas as coisas. É isso que está escrito em Mateus 6,33? Será? Deus vai te dar carro esse ano, Deus vai te dar casa esse ano, Deus vai te dar do bom e do melhor esse ano. Está escrito, se quiseres ouvir, comereis o melhor desta terra. Deus preparou, foi caviar para você, foi queijo cuia. Deus preparou, foi filé, está na Bíblia. Será que está aí na Bíblia mesmo? Você sabia que esse versículo de comereis o melhor desta terra, você sabe onde é que ele está? Está lá em Isaías capítulo 1. Você sabe o que é que o versículo anterior fala e o que o versículo que vem depois fala? Então, se você não ler a Bíblia, não acompanhar de Bíblia aberta uma pregação, você pode ser enganado. E eu já fui. Eu vi um negócio desse sentido e falei, o que, rapaz? Falei, cadê minha Bíblia? Que eu não sei, eu até desaprendo a Bíblia nessas horas. Eu falei, deixa eu abrir aquele versículo para ver se é esse mesmo que está escrito. Então, para você não ser enganado, para eu não ser enganado, sempre acompanhe assim, rapaz, cadê? O que é que esse pregador falou aí, está onde na Bíblia? E eu quero provar para vocês agora. Eu não falei que primícia fala sobre Jesus? Bora ver? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim. Vamos lá? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê?
as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui acabou. Então pronto, Cristo ele é a primícia dos que dormem, ou seja, de quem morreu. E essa é a terceira verdade. Jesus é a primícia dos que dormem. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém morreu e ressuscitou para sempre antes de Jesus. Que isso fique bem claro. Na Bíblia tem ressurreições? Tem várias ressurreições. Lázaro, por exemplo, né? Lázaro não ressuscitou, mas depois ele fez o que de novo? Morreu. Ficou velho, sei lá como, morreu. Você vai ter isso? O filho da viúva de Naim ressuscitou? Ressuscitou, mas ficou velho, morreu de novo. A menina lá, a filha de Jairo, morreu? Morreu. Depois ressuscitou? Depois fez o que de novo? Morreu. Por exemplo, Moisés morreu e ele não ressuscitou antes de Jesus, viu? Moisés continua morto. Moisés não está vivo. Isso é uma coisa que os adventistas ensinam que Moisés está vivo. Mas eles usam um malabarismo da Bíblia para provar isso. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou e vive para todos sempre. Ele é o primeiro. Por isso que ele vai dizer que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, entre todos os que morreram, ele é o primeiro a ressuscitar e a vencer a morte para sempre. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o versículo continua e ele vai dizer que no versículo 22, como todo mundo morreu em Adão, como todos foram condenados à morte por meio de Adão, todos nós fomos ali agraciados com vida por meio de Jesus. Vamos também ressuscitar como Jesus para sempre. Porque o versículo 23 diz, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo é o primeiro, a primícia. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então quer dizer que quando Jesus voltar, eu e você vamos fazer muito parecido com o que Jesus fez. Vamos também vencer a morte para sempre. Agora, por que eu estou falando disso aqui, irmãos? E eu quero que você mantenha a sua cabeça lá em Levítico. Não esqueça. O feixe de cevada, colher na terra, apresentar a Deus lá, ó, e voltar. Você sabia que Jesus comparou a morte dele com a plantação? Sabia disso? Vai lá em João capítulo 12, quem chegar primeiro tem. João capítulo 12. Vai anotando para não se perder, viu? Santo Agostinho dizia que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos pegando os sinais de Jesus lá em Levítico e revelando no Novo Testamento. Estamos mostrando como é que uma coisa está ligada à outra. Olha só o que Jesus falou em João capítulo 12. Leia comigo o versículo 23 e 24. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então olha só, Jesus comparou a sua morte com o ato de plantar na terra, né? Botar uma semente lá, deixar morrer e depois ressuscitar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque assim como Deus, ele pegou, foi o primeiro feixe de cevada, né? O sacerdote lá apresenta primeiro. Quando o sacerdote apresenta a primeira cevada da colheita diante de Deus, todo o resto da plantação também já foi aceito diante de Deus. Quem é o primeiro? Quem é a primícia? Jesus. Quando Jesus foi apresentado diante de Deus como a primeira a ser ressuscitada entre os mortos, o primeiro a ser aceito, pronto, a partir de Jesus, quem é que foi aceito? Todos
todos nós somos aceitos em Deus por meio de Jesus. É isso que Levítico está falando. Você consegue ver, você está entendendo o que é isso aqui? Isso é coisa do mundo. Jesus, Levítico está falando da morte e ressurreição de Jesus. Os caras não tinham a menor noção disso lá atrás. Fala, poxa, esse Deus gosta de uma cevada, viu, rapaz? Vamos levar uma cevada para ele. Gosta de um trigo. Não, Deus está dando sinais do que ele ia fazer com o filho dele. Ou seja, quando o sacerdote apresenta o primeiro peixe diante de Deus, que diz assim, amém, eu recebo, eu aceito, pronto, toda a colheita passou a ser também aceitável diante de Deus. Tudo passou a ser aceitável diante de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é símbolo. Se você for ler Efésios capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, porque nós fomos feitos agradáveis a Ele, por meio do amado. Você só é agradável a Deus, porque você tem o cheiro de Jesus. Você só é aceitável diante de Deus, porque você tem o sangue do Cordeiro em você. Deus, Ele só aceitou você, não é por causa do seu dízimo, não é por causa da sua oferta, não é porque você é bom, não é porque você é o vizinho que empresta farinha quando a vizinha te pede, não é porque você é o filho que respeita os pais, não é porque você é o pai que faz mercado para os filhos. Não, nada disso faz você ser aceitável diante de Deus. Você só é aceitável hoje porque Deus deu a primeira primícia lá atrás, por mim e por você. Você percebe que o princípio da primícia não começa com uma ordenança no aspecto financeiro, não começa com um mandamento de dízimo de oferta. A primícia começa na eternidade com o próprio Cristo. Porque é isso que Apocalipse vai dizer. Ele é o Cordeiro que foi imolado, que foi morto antes da fundação do mundo. Cristo já foi primícia, já era primícia na eternidade. Então, irmãos, entenda que loucura é isso. Porque Jesus Cristo é hoje o que um dia nós seremos, sabia? Você nunca se perguntou como é que vai ser na ressurreição, não? Quem morreu menino, vai continuar menino na ressurreição? Será? Quem morreu idoso, volta idoso também? Quem foi com seus 70, 80, 90, 100 anos vai voltar idoso também? E aí? Como é que a gente responde essa pergunta? Já parou para pensar nisso? Uma criança que veio a falecer, meu Deus, ela quando ressuscitar, quando Jesus voltar, ela vai ter um corpo de criança? Você está vendo como primícia fala de tudo ao mesmo tempo? É tanta coisa interessante. Irmãos, o sacerdote, quando foi apresentar a Deus, ele levou o que eu já falei? Qual é o nome da colheita? Cevada. Pronto, ele levou cevada. Os que estavam lá atrás também eram o que? Cevada. Quer dizer que o que foi apresentado é igual, ou melhor, muito semelhante aos que também estavam lá. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu e você vamos ser semelhantes a Jesus. Você não está entendendo a profundidade disso. Vai lá em 1 de João, capítulo 3. Não é João, é 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3. Olha só o poder dessa primícia. Leia comigo apenas um versículo. 1 de João, capítulo 3. Quem achou diga amém. Quem achou diga misericórdia. Ah, tem um ainda. Mas misericórdia. Você sabe por que eu não falo o versículo? Porque vocês são muito afoitos. Aí eu deixo todo mundo achar para depois falar o versículo. Vai ninguém já aí, ó, lendo com fome. Todo mundo achou, amém? Versículo 2. Olha o que diz aí o versículo 2. Amados, a
agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, quem é Ele? Jesus se manifestar, seremos como semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu vou repetir para você conseguir entender melhor. Amados, agora somos filhos de Deus. Pronto, você já é o quê? Você já é filho de Deus. Olha o que diz ainda: e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quer dizer, olha cá, o que Deus começou a obra, Ele já terminou? Você já vai ser assim pela eternidade? Não acabou. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando é que vai acontecer a mudança? É quando Jesus voltar. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Como é Jesus, irmão, hoje? Jesus tem um corpo de carne e osso. Jesus tem o poder de comer também. Ele pode comer. Quando Ele ressuscitou, Ele comeu pão e peixe com os discípulos. Não deixe de comer. Mas Ele não tem fome. Jesus, irmãos, Ele tem um corpo glorificado. Sabe o que isso quer dizer? É um corpo que não sente sono, é um corpo que não sente fome, é um corpo que não sente sede, é um corpo que não sente dores, é um corpo saudável, é um corpo perfeito, é um corpo de um adulto na parte dos 30 anos de idade, forte, cheio de vigor. E é isso que Deus está dizendo: quando você ressuscitar, quando eu ressuscitar, todos teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Você vai ter um corpo saudável, você vai ter um corpo forte, você vai ser aliento, vai ter todo o vigor do mundo. Não vai ter dor que vai te parar, não vai ter lágrimas, você não vai lembrar de dor, você não vai ter fome, você não vai ter sede, você não vai ter sono. Você vai ter os mesmos poderes, muito parecidos com o que Jesus tem. Jesus apareceu no meio dos discípulos com a porta trancada. Você vai estar aqui, vai estar lá, sem estalar de dedos. Você consegue imaginar o que é isso, irmãos? Você vai estar lá na Ásia, no piscar de olho você já está nas Américas, quando piscar você já está na Europa, quando for de novo você já está na Nova Jerusalém, adorando o Cordeiro. Quando peraí que eu vou lá no terceiro céu e volto, meu amigo. E você vai. E sabe por que todo esse poder você vai ter como herança? Sabe como é que você vai herdar tudo isso que Deus tem? Porque Jesus foi a primícia para mim e para você, irmão. Jesus é quem tornou tudo isso viável. E aqui vem a última verdade: o Pai deu o melhor que possuía por você. E a pergunta é: o que você dará de retribuição? Ele deu o melhor que ele possuía. Você que é mãe, você que é pai, você que preza muito pelo seu filho, por sua filha, você sabe o que é isso. Você não trocaria seu filho para tirar um assassino da cadeia. Você não diria assim: não, bote minha filha lá dentro do presidiário para tirar um homicida, para tirar um ladrão reincidente que roubou 1, 2, 3, 4, 5, tem 20 passados pela polícia. Você não ia fazer um negócio desse. E foi exatamente o que o Pai fez por mim e por você. Ele colocou Jesus pregado naquela cruz, quando na verdade quem devia estar pregado lá era você. Era você que devia estar lá. Era você que devia ser cuspida. Era você que devia receber tapa na cara. Era você que tinha que ter o seu lado furado. Era você que tinha que ter uma coroa de espinho na cabeça. Era você. Era você que tinha que carregar nos seus ombros aquele peso do madeiro maldito. Por isso, irmãos, que em Levítico ele vai falar na continuação do capítulo sobre expiação, sobre pagar pelos pecados. E hoje, irmãos, nós não sentimos o peso da ira de Deus, nós não sentimos o peso da mão do juízo de Deus, porque Jesus um dia sentiu em nosso lugar. E a pergunta volta: o que é que você dará em retribuição hoje? E a resposta
resposta está em Mateus capítulo 22, é a última passagem. Mateus capítulo 22. Porque ao mesmo tempo que você para e pensa assim, o que é que eu posso dar de retribuição ao meu Deus? É você parar e pensar o que é que Deus quer de mim. O que é que Deus quer de mim em 2024? O que é que Deus quer de mim neste mês de janeiro? O que é que Deus quer de mim nessa semana? Você tem que se fazer essa pergunta. Em Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 40. E Jesus disse-me: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É isso. A Bíblia toda está baseada nesses dois mandamentos aqui. Ele não falou que depende toda a lei? O que eu acabei de ler sobre as primícias depende desses dois mandamentos. Isso quer dizer que não existe primícia sem amor, porque a primícia em si é um ato de amor. E a primícia em si ela é um ato de amor não apenas para com Deus, como para com o próximo também. Porque nós vamos trabalhar isso nas próximas mensagens. Mas você precisa parar e se perguntar o que é que Deus quer de você nesse ano de 2024. Mas entenda que o que eu estou falando aqui não é por atacado, não. Eu não estou dizendo para você parar e pensar assim, o que é que Deus quer da comunidade cristã semear? Não. O que é que Deus quer de todos nós? Não. O que é que Deus quer de você? Você especificamente. Coloca o seu nome nessa pergunta e fala: o que é que será que Deus quer de mim? O que é que será que Deus quer de Lucas agora em 2024? Você tem que parar e fazer essa reflexão, irmãos. Porque falar de primícia é falar sobre amor. Não porque você apenas ama quando dá a primícia, mas porque a primícia é uma expressão do seu amor. Nós vamos colocar isso em prática, irmãos. Nós vamos desafiar você a comprovar o seu amor em um ato de primícia. E nós estamos aqui propondo algo diferente esse ano. Nós estamos propondo a primícia entre os irmãos. Isso vai ser melhor explicado ao longo do mês. Mas ao final desse mês nós vamos ter 3 dias de festa de primícias. Na última sexta, no último sábado e no último domingo deste mês. Nesses 3 dias nós vamos estar aqui evidenciando o amor com o nosso próximo. Pastor, por que vai ser o amor com o meu próximo? Porque a Bíblia diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não tem como amar a Deus a quem você não vê. Ou seja, eu não posso amar alguém que é invisível, se aquele que é visível eu não estou amando. Então, a minha prova de amor a Deus vai ser uma primícia que eu farei ao meu irmão. Vai ser uma primícia que eu farei ao meu próximo. Pastor, o que é que vai ser? O que é que tem que ser o quê? A gente vai tratar disso depois. Vamos trazer exemplos concretos, mais específicos. Mas para a gente concluir a mensagem, você precisa pensar muito mais no modelo bíblico do que no modelo egoísta.
Em vez de você dizer assim, eu vou para a igreja para buscar os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, não. Eu vou para a igreja porque eu quero aprender a retribuir. Eu quero aprender a dar. Eu quero aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu pensamento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu quero o meu bem-estar em 2024, eu também vou querer o bem-estar do meu próximo em 2024. E esse ato de primícia vai ser aqui entre nós. Quando eu digo entre nós, entre os irmãos da nossa congregação. Por que eu falo isso, irmãos? Porque neste mês de janeiro estamos sendo desafiados a começar o ano colocando Deus e o nosso próximo acima de nós mesmos. Antes de mim, que venha você. Antes de eu orar apenas pelas minhas causas, pelos meus problemas, pelas minhas situações, eu quero orar pelas suas causas. Antes de dispor a falar os meus problemas, a compartilhar minhas dores, para querer a ajuda de alguém, eu quero primeiro ouvir os seus problemas, eu quero primeiro prestar os meus ouvidos e para tentar ajudar você como eu posso. A gente vai mudar o paradigma, a gente vai mudar a mentalidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que você aceite o desafio, para que você honre ao Senhor e você dê o seu melhor ao seu próximo, para que você possa ver Deus, irmãos, acrescentar as demais coisas em sua vida neste ano. Você crê nisso? Amém? Você crê nessa palavra? Se você crê, você coloca de pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você entenda. E mais do que entender, essa palavra precisa entrar em seu coração. Essa palavra precisa entrar no seu coração de modo que você não apenas entenda a primícia, mas que você também acredite na primícia. Para que você não ache que é apenas um movimento aqui congregacional da igreja, mas que você entenda que é um princípio bíblico, que começou na eternidade com o próprio Jesus. Nós vimos hoje que o Pai deu Jesus como primícia por nós. E naquele princípio bíblico, de quando vinha toda a colheita, a primeira parte da colheita, a primeira cevada, a melhor que tinha, era apresentada diante de Deus. E o que eu quero convidar você hoje é fazer isso. É você começar a orar dizendo, Senhor, eu quero começar o meu ano colocando o meu melhor diante de Ti. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele aquilo que você entendeu dessa palavra. Comece a apresentar a Deus uma oração muito consciente. Não uma oração apenas emocional, não uma oração apenas de palavras repetidas, mas uma oração muito consciente, dizendo, Senhor, eu ouvi hoje sobre o que a Tua palavra diz a respeito das primícias, e eu quero viver essas primícias em minha vida, Senhor. Eu quero aplicar essas primícias na minha vida. Eu quero, meu Deus, não apenas, meu Deus, fazer porque estão dizendo que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, não. Mas eu quero que essa palavra entre em meu coração. Eu quero que essa palavra frutifique em meu coração, Senhor. Meu Deus, eu não consigo entender, meu Pai, que amor é esse que o Senhor teve por nós, que graça é essa que o Senhor teve por nós, que o Senhor deu Jesus Cristo como primícia na nossa frente. Que o Senhor trouxe Cristo para ser primeiro apresentado a Ti e aceito. E a partir de Cristo todos os demais foram aceitos. Meu Deus, nós não conseguimos entender, Senhor, como é que o Senhor escolheu pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas nada merecedoras como nós, Senhor, para receber o Teu amor, para receber a Tua graça, para receber a promessa de que um dia nós vamos ressuscitar com um corpo de glória, assim como Cristo ressuscitou. Nós não somos merecedores dessa promessa. Nós não somos dignos dessa palavra. Nós não somos, Senhor, aqui capacitados, gabaritados para receber nada disso. Ah, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a entender o que é que o Senhor quer de cada um de nós nesse ano. Comece a perguntar a Ele, pergunte com sinceridade nessa manhã, meu irmão. Diga, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim em 2024? O que é que o Senhor quer de mim, meu Deus, em 2024? O que é que o Senhor quer da minha vida, meu Pai, para este ano? Fale a Ele no fundo do seu
viver, meu Deus, em 2024, como os ímpios lá fora estão vivendo, preocupados com o que vão comer, beber ou vestir. Eu não quero, meu Deus, começar 2024 como o mundo lá fora começou, buscando trabalhar, buscando ganhar dinheiro, buscando cuidar dos seus próprios sonhos e metas, cada um buscando seu próprio carro, sua própria casa, seu próprio bem-estar. Não, Senhor, queremos começar 2024 de um modo bíblico, de um modo saudável, de um modo correto, como diz a tua palavra. Ah, Senhor, mas nos dê graça, Senhor, porque nosso coração é corrupto. Nos dê graça, Senhor, porque temos muita dificuldade em dar o melhor para o outro. Nós podemos até dar algo para o outro, mas muitas vezes não damos o melhor. Entre dar a camisa encostada e dar a camisa furada, nós damos a camisa furada, Senhor, muitas vezes. Meu Deus, em muitas ocasiões, em vez de dar a roupa mais quente, guardamos a melhor para nós e damos a qualquer para o outro. Ah, Senhor, nos ajude, nos dê graça nessa manhã. Dê graça, Senhor, para que a tua palavra não entre apenas na nossa mente, meu Deus, mas que ela entre em nossos corações. Pelo amor do teu nome, Senhor, pelo amor do teu nome, nos ajude a ser como Jesus. Nos ajude, meu Deus, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o teu trono, ó Pai. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Nos ajuda, Jesus, a ter a humildade que o Senhor teve. Nos ajuda, Jesus, a ter o desprendimento que o Senhor teve. Nos ajuda, Senhor, a ter um espírito humilde como o Senhor teve. Nos ajuda, Senhor, a passar esse mês de janeiro, meu Deus, não apenas buscando as coisas do alto, mas pensando nas coisas do alto. A colocar, meu Deus, o teu reino em primeiro lugar, a buscar a tua justiça em primeiro lugar, Senhor, sabendo que o Senhor acrescentará as demais coisas, pela graça do teu santo nome, pelo amor ao teu nome, pela fidelidade que o Senhor tem à tua santa palavra, Senhor. Opera em corações, meu Deus, duros como os nossos. Opera, meu Deus, em corações, meu Deus, que precisam da tua graça, do teu amor, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai. Faz a tua obra, Pai. Aviva a tua obra, porque nada podemos fazer sem ti. Nada podemos, Senhor. Glória seja Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Declare mais uma vez, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Declare, bendito é o Rei que vem, que vem em nome do Senhor. Ao Messias, a morte não pôde vencer, o sangue derramado ao terceiro dia ressuscitou. O que vem em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Declare Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei. Declare o nome do seu Salvador nessa manhã.